Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Conversas Terapêuticas. Se você ainda não está inscrito no canal, por favor, vem aqui, se inscreva para que você fique sabendo assim que sai vídeo novo. Curta, comenta e compartilhe para que mais pessoas que estão precisando de superar alguma dificuldade tenham aqui no canal uma pontinha de esperança e consiga transformar toda dor em amor. Assim como o nosso convidado de hoje, quero apresentar para vocês o Marcos. Marcos, seja muito bem-vindo aqui. Eu quero te agradecer demais pela sua disponibilidade em contar a sua história para nós. E eu tô curiosa, né? Eu sempre falo para as pessoas assim, eu não gosto de saber muito da história com antecedência, porque eu gosto de ir descobrindo junto com o público um pouco da história das pessoas. Mas eu soube que sua história é uma história de muita superação. Então, conta um pouco para nós como é que você era antes, como é que era a sua vida antes, como que começou. E aí vamos conversando, vamos bater nesse papo aí. Oi, Roberto. Primeiramente, eu quero agradecer, né, pela oportunidade de estar aqui, de contar um pouco da minha história de vida. Eu só tenho a agradecer, né? E começou há muito tempo atrás, né? E eu era uma pessoa normal, fazia tudo que todo mundo fazia, eu jogava futebol, eu tinha uma vida normal, eu podia comer de tudo, né? Eu sempre tive uma alimentação normal. E hoje, por conta disso, eu não. Aí eu me considero uma pessoa normal, né? Eu falo às vezes assim, apesar das limitações, mas eu sou muito grato a Deus pela oportunidade, pelo privilégio de estar aqui, por tudo que eu já passei. Eu me considero um cara vencedor, já superei muitos obstáculos, muitos desafios na minha vida. E assim, ela começou num dia, era um dia considerado normal, né? Eu tive muita dor na região assim, abdominal, começou a doer muito, muito mal, assim, sobrenatural. Daí eu fui para o médico, me disseram que eu estava com uma virose, me mandaram para casa, e por conta disso eu comecei a ter muito refluxo, e voltei novamente para a UPA, é, disseram que me deram um medicamento lá para dor, me mandaram para casa. E aí até que, de madrugada, eu comecei a vomitar muito, e aí eu não aguentei mais 5 de dores, acabei indo para o hospital e falaram que eu ia ter que fazer uma cirurgia meio expressa, mas eu não entendi por que de início, né? E há 2 dias atrás eu senti apenas uma dor, sendo que teria que operar. Eu acabei fazendo a cirurgia, eu não me lembro, mas eu tive 2 paradas, eu tive um choque hipovolêmico, eu fiquei alguns dias, foram vários dias em coma, e quando eu acordei, eu estava entubado, eu estava com dreno, com sonda, bolsa. Foi bem difícil assim para mim. Minha reação de uma pessoa jovem, né, na época, isso já tem alguns anos, e depois acordar naquela situação, eu confesso que para mim foi um susto muito grande, né, diante da situação que eu me vi, né. E eu digo para você assim que de lá para cá nunca mais foi o mesmo. Hoje eu tenho considerado uma bexiga neurogênica, que eu tomei muito choque na primeira cirurgia, a minha bexiga dilatou e eu usei sonda muito tempo. E eu não tenho a sensibilidade da bexiga, minha sensibilidade é 0,0. Ela é considerada 0,0. Nesse caso, eles falam que só existe cirurgia para quem leva tiro ou facada, que não é o meu caso. Eu tenho uma bexiga, mas ela não contrai. Eles falam que é considerado uma bexiga de animal, né? Um cavalo, assim, por exemplo, eu não sinto quando ela enche. E aí, eu vim para casa, eu acabei, após alguns dias, eu ainda estava no hospital, eu voltei para o hospital e disseram que tinha uma mancha e ia ter que fazer uma nova cirurgia. Aí eu falei, então vocês avisam a minha família, pelo menos, que
eu estou indo fazer uma nova cirurgia. Aí foi bem difícil, porque eu fiquei muito tempo em coma e tiraram uma parte grande do meu intestino, tiveram que fazer um maláparo e fala assim que daí a minha vida mudou. Eu nunca mais fui o mesmo depois dessa segunda cirurgia. Eu falo para as pessoas assim que hoje eu tenho algumas limitações, aí eu precisei fazer uma terceira cirurgia, e aí eu não consegui mais ter uma vida normal, fazer as coisas que eu fazia, que era jogar futebol, andar de bicicleta, correr, coisas que eram uma vida normal. E aí eu tive um começo de uma oclusão intestinal, que eles falam, e acharam mais um nódulo, né, uma mancha no meu intestino. E aí, aqui na minha cidade, aqui em Arapongas, eles não queriam mexer. Eles falavam que era uma cirurgia muito arriscada, por causa do meu histórico médico, e me mandaram para Londrina. Aí foi onde eu conheci o Dr. Cauê, o Dr. Reinaldo Morioka, e eles falaram que, eu não sei te falar o tamanho na época, mas que eu ia ter que fazer uma nova cirurgia, eu ia ter que retirar esse pedaço que estava obstruindo ali meu intestino. E eu falei, meu Deus, tem que fazer. Aí era a minha terceira cirurgia. Fiz a terceira cirurgia e, por causa também do meu histórico médico, eu acabei ficando na UTI novamente, eu fiquei alguns dias em coma, e foi aonde que eu voltei, e eles falaram que eu tinha que tentar tomar água, por conta de ter ficado muito tempo, né? Foi uma situação tão constrangedora, porque eles molhavam o algodão e passavam na minha boca, mas eu não conseguia engolir. Aí eles falaram que tinha alguma coisa errada, eu fui tentar comer gelatina, eu não consegui engolir, aí eu fiz uma ultrassom, aí já fazia, eu acho que 3 dias que o meu intestino estava perfurado. Aí eu voltei para o centro cirúrgico, fiz a quarta cirurgia, e aí foi um período bem difícil para mim, porque foi daí por diante que eu descobri que muitas coisas eu não ia poder mais comer, e assim, eu sinto falta de algumas coisas, né? Eu não como carne, eu não tomo refrigerante, algumas coisas eu tenho dificuldade para engolir. E aí eu vim para casa e depois eu precisei fazer a minha quinta cirurgia. Eu tirei mais uma parte do intestino. Aí eles falaram que, por conta do histórico médico, era uma cirurgia muito arriscada, muito delicada. E mesmo assim eu tive que submeter a fazer essa sexta cirurgia. Foi muito rápido para fazer da quarta para a oitava cirurgia. Eu acabei operando e fazendo todas essas cirurgias num curto espaço de tempo, e eu confesso que quando eu fiz, eu acredito que a nona cirurgia, eu achei que eu ia voltar a ter uma vida normal, que eu ia ser uma pessoa normal, mas não foi possível. Eu falo assim que hoje eu tenho as minhas limitações, mas eu nunca perdi a esperança. Eu sempre falo para as pessoas, para os meus amigos, né, que não é sobre a gente ser curado ou sobre o que Deus vai fazer. Eu sempre digo para as pessoas, para minha filha, para minha mulher, que se eu for curado um dia, Deus continua sendo Deus. E se eu não for curado, Ele continua sendo Deus. Então não é sobre mim ou sobre o que Ele vai fazer na minha vida. Eu sempre digo que lá no hospital eles falam que se a gente dormir e acordar, a gente tem mais um dia de vida. Então a gente tem que agradecer por poder respirar, por estar vivo, acreditar que o outro dia vai ser um pouco melhor. Eu sempre falo para minha mulher, falo para as pessoas que estão à minha volta, às vezes eu gostaria de passar um dia normal, né? Sem dor, sem remédio, sem vômito. E quando eu tenho refluxo, dói muito. Então, assim, quando eu achei que tudo estava indo tudo bem, eu tive que fazer uma nova cirurgia.
E eles falaram que era uma cirurgia rápida, simples, né? Essa 11ª cirurgia, que ia dar tudo certo, mas eu acordei alguns dias em coma, já tinha ficado vários dias na UTI, e assim, todas tiveram um histórico, assim, eles falam que eles nunca entendem, né? Eles falam que o meu organismo, hoje eu sou considerado um paciente de doenças raras, que eles não entendem o que eu tenho. Eles não conseguem ter uma explicação, eles falam que formam as aderências muito rápida, que cola minha parede abdominal, que eu lembro quando eu fui, eles mandaram o meu histórico para um hospital de São Paulo, que é aí no IBCC, que é o Instituto de Combate ao Câncer no Sangue. Eles falaram assim que demorava até anos, às vezes, para eles analisarem um processo para atender um paciente que é um TFD, né, que é tratamento fora do domicílio. Eu mandei numa segunda, na sexta-feira eu já veio a resposta para mim para São Paulo, que eles queriam estudar o caso, que eles nunca tinham visto um paciente. Eu achei tão estranho que quando eu cheguei em São Paulo, eles estavam esperando um paciente acamado, uma pessoa debilitada. Eu cheguei andando com a minha bolsa, assim, e falei para eles, né, que apesar de tudo, eu tinha uma vida normal, né, mas pacientes na sua situação já chega aqui acamado, dente marca. Então, assim, aí lá eu fiz muitos exames que eu nunca tinha feito, assim, eu me lembro, foi tudo muito complicado. Fiquei sozinho, foi perto do Covid, não podia ir com ninguém. Aí, quando eu fiz a minha 13ª cirurgia, eu descobri o Covid, eu tive que esperar um pouco, e aí, para que não aumentasse o nódulo, eu comecei a tomar a Clexane, né, para afinar o sangue, para inibir que novos viessem, e foi onde eles falaram, né, você só vai tomar essas injeções para que o sangue não engrosse e não possa sair em outros lugares do corpo. Não sei se foi por conta da injeção, né, mas daí apareceu um atrás na nuca e um no pescoço, teve que tirar também. E assim, hoje mesmo eu encontrei um amigo, e ele falou assim, rapaz, toda vez que as coisas estão difíceis para mim, eu estou passando por uma dificuldade, eu lembro de você, Marco. Eu falo assim que eu reclamo, eu tenho um amigo que não come, que não pode fazer muitas coisas, e esse cara está sempre sorrindo, eu sempre vejo ele bem, e eu falo sempre assim que, às vezes nem eu entendo, né, mas às vezes a gente esconde, né, tenta disfarçar que está tudo bem, mas a gente sabe que no fundo, a gente sabe que não está tudo bem. Às vezes eu vou no médico, eu sempre falo assim para minha família que toda vez que eu vou no médico, eu tenho um pouco de medo, porque eu não sei o que me espera. E de repente você vai lá, eu vou fazer dia 27 agora, eu tenho que fazer um PET scan, e a gente nunca sabe o que nos espera. E essa última cirurgia que eu fiz, foi, eu acredito, em fevereiro, olha, ali tudo foi diferente. Eu nunca passei o que eu passei em nenhum centro cirúrgico, né? Eu falei, embora o pessoal do hospital também, o tratamento foi tudo diferente, coisa que nunca fizeram. Eu cheguei no meu quarto, quando eu cheguei no quarto, tinha carta em cima da minha cama, e eu falava assim, meu Deus, o que será que me espera hoje? E o doutor falou que era uma cirurgia simples, que eu ia fazer uma cirurgia de, no máximo, 2 horas, e daí 2 dias eu vinha para casa. Mas aí ele começou a operar, era 2 horas, e terminou 4 horas da manhã, e eu fui para a UTI. Mas assim, eu sempre falo que às vezes eu vejo pessoas, né, que têm uma vida normal, eu vejo pessoas comendo ou fazendo outras coisas, a gente sempre fala, né, que o que a gente espera é um dia normal, um dia sem dor, e às vezes eu falo para as pessoas assim que, apesar de tudo, eu falo que eu tenho uma vida normal. Eu sempre, quando eu acordo, a primeira coisa que vem no meu coração é que se alguém precisar de mim, ou de uma ajuda, eu quero poder dar o meu melhor, ajudar essa pessoa, seja da forma que for,
eu quero proporcionar para ela o melhor. Eu sei que eu já perdi muitos amigos, perdi um tio, sei que a doença já levou muitas pessoas que estão próximo de mim. Às vezes eu confesso para você assim que eu não entendo tudo isso, né? Mas eu sempre digo assim que um dia eu vou entender. Hoje eu falo para as pessoas que a gente tem que viver o dia de hoje como se realmente não existisse o dia de amanhã. Porque tem um versículo que eu gosto muito, que está lá em Apocalipse 24:1, que diz que não haverá mais choro, nem pranto, nem dor, que Deus vai levar todo o nosso sofrimento. Então, é o que eu sempre oro, né? Falo para que Deus, não só sobre mim, que Ele leve sobre as pessoas que estão à minha volta, toda a dor, tudo que eles têm passado, toda a enfermidade. E eu sei que o que eu passo ainda é pequeno diante de um paciente oncológico, né? Eu sei que a vida deles também não é fácil, eu sei que eu perdi muitos amigos que às vezes Deus levou tão jovem, e às vezes quando eu vou no hospital, eu lembro um dia que uma moça que me limpava na UTI, ela falava assim que essa última cirurgia, ela disse que eu já cheirava mal, que ela achava que Deus ia me levar. Mas assim, hoje eu estou feliz em estar aqui, mesmo diante da situação, sou grato. Eu falo assim que quando a gente faz tratamento, quando a gente está doente, a família sofre junto, né? A minha esposa é uma guerreira, minha filha, minha família toda, e não é fácil. Eu falo assim que para eles não deve ser fácil também. Toda vez que a gente vai para o hospital, nunca sabe como a gente vai voltar. Eu digo que, apesar de tudo, é uma superação todos os dias. Fala assim que, mas, como eu te falei há uns dias atrás, né? Um pouco de vergonha, um pouco de receio de contar um pouco assim da minha história. E foi quando um desses dias, dessas cirurgias, que Deus colocou no meu coração. Marcos, eu acho que o seu microfone tá um pouco perto, assim, tá um pouco ruim de te ouvir. O microfone, assim, do fone. Tá melhor? Isso, melhor agora. Tá. Obrigada. Você tava falando que a gente falou esses dias, você falou que tava um pouco É, vergonha de falar? eu falei para você, né, que Aham. é, embora seja a minha primeira vez, a gente nunca imagina como que vai ser, né? Tipo assim, que quem tá aí do outro lado, é, como vai encarar tudo isso, de saber que em tão curto espaço de tempo, uma pessoa passou por 16 processos cirúrgicos, e hoje eu tô aqui, né? Falo assim que eu tô bem, apesar das minhas limitações, eu nunca vou dizer que tá tudo mal, tá tudo bem. Quero saber de várias coisas. Você foi contando a sua história, eu fui tendo várias perguntas aqui na minha mente. Não quero ser indelicada, mas já sendo. Quantos anos você tem atualmente? Hoje eu tô com 45 anos. E você sabe precisar quanto tempo isso começou? Que idade você tinha? Olha, as dores elas começaram a aumentar muito. Na verdade, assim, é engraçado, Roberto, que desde muito jovem eu sempre, eu tenho 5 irmãs, eu sou o único homem, né, das minhas irmãs, entre minhas irmãs. Eu nunca entendi, eu sempre fiquei muito internado, sempre. Eu já cheguei a ficar 30, 40, e sempre foi por problemas no intestino. Então, assim, ela vem desde lá de trás, mas, assim, agravar mesmo, eu acredito que foi aos 24 anos, eu acho que foi aonde começou, que foi, eu vi que já não dava mais, que eu falei assim, não tá normal. Você já era casado? Algo, não, ainda não. Uhum. E quando você fala que você ficou internado várias vezes assim antes na sua vida, antes de tudo isso começar, era no intestino, mas eles falavam alguma coisa, tipo, isso é problema de constipação, isso é qualquer coisa, eles falavam alguma coisa assim nesse sentido? Mas engraçado que todas as vezes sempre foi igual. Eles Virose. nunca tinham um diagnóstico. Nunca. Nunca. Mas você Eles só sentia o quê? Você sentia dor e o que mais? muita dor, muita dor. Qual outro Sempre sintoma você tive tinha? vômito, diarreia, sempre tive esses sintomas. Aham.
sempre. E vomitava com qual frequência antes disso tudo começar? Era muito, tipo assim, hoje ainda assim, algumas coisas que eu ainda como hoje acelera os meus refluxos, né? Eu passo muito mal. Tipo assim, até eu fico assustado, assim, da quantidade. Eu falei, acho que eu não comi tudo isso que saiu, às vezes eu penso, sabe? Aham. Mas os médicos falam que não tem explicação. Eu queria Foi saber, assim, tudo. antes de tudo isso começar, assim, a frequência que você tinha esses sintomas, né, de vômitos e tal, porque para saber o qual, o que faltou, assim, para os médicos Olha, talvez te dar uma eu, atenção maior, né? então, eu Porque sempre, uma coisa é eu você acho que, vomitar uma vez ou outra, tá? Outra coisa é você vomitar por dias consecutivos e os médicos não dar uma atenção, né? Falar, tem alguma coisa realmente errada aí. eu já ouvi coisas assim absurdas, né? Pessoas às vezes falavam, ah, você bebe? Eu nunca bebi, nunca fumei, não sei nem que gosto tem bebida alcoólica, né? Pela Aham, opção de ser evangélico. Mas assim, eu ouvi coisas absurdas no longo dessa minha vida. aham. Eles falavam que podia ser qualquer coisa, mas assim, eu confesso para você que eu não entendia tudo isso que eu passava e passo até hoje, porque o refluxo tem sido uma coisa assim, e quando eu vomito muito, muito, no final começa a sangrar, a minha garganta fica muito sensível, até mesmo para engolir água, para comer coisas mais sensíveis que nem sopa. E as pessoas, a pergunta que eu mais ouço hoje de todo mundo, como eu consigo ter uma vida sem carne e sem muitas outras coisas que eu não como? Além É de o que carne e refrigerante que você deu exemplo, tipo o que que você não pode comer? eu tenho, eu ainda, tipo assim, no começo eles tiravam tudo que me fazia mal. Por exemplo, eu comia melão, eu vomitava, mamão, eu vomitava, qualquer coisa. Na verdade, meu estômago ele é tolerante a muita coisa. Cheguei a fazer até alguma coisa, exames para ver se não era tolerante à lactose, alguma coisa, mas quando eu volto do hospital, até a água, nossa, nada para no meu estômago. Eu tenho dificuldade com qualquer gelatina, qualquer coisa que eu acabo ingerindo, acaba voltando, na verdade. Mas no seu dia a E dia, eu, então, o que que você come? então, hoje, assim, eu tenho eu tenho uma alimentação normal, né? Eu considero assim normal, porque na verdade eu ainda não, até hoje eu ainda não sei o que eu posso comer e o que eu não posso. Os médicos falam que, tipo assim, se te fez mal, você corta. Aí você vai tirando algumas coisas. Mas assim, eu confesso que às vezes eu falo para minha mulher, eu nunca comi um pedaço de carne de costela. Eu não sei que gosto tem algumas carnes. Eu tenho, eu já tentei comer, mas eu já passei muito mal, mas com outras, mas assim, eu nunca comi carne de costela, eu não sei o sabor que tem. Gosto muito de falar de picanha, carne de carneiro, outras coisas, mas eu nunca comi. Eu não posso te falar nem o gosto, nem o cheiro de que tem esses alimentos. Você estava falando antes, eu te cortei, né? Te interrompi, desculpa por isso. Você falou que as pessoas perguntam como é que você consegue viver sem carne, né? Você sente É falta? o que Como eu é que. mais ouço. Às E vezes, aí? eu falo assim, não vou mentir, né? Eu tenho muita vontade de comer, de experimentar pelo menos, né? Mas eu tenho medo porque dói muito, porque o médico fala que uma carne numa pessoa normal, ela demora 7 dias para digerir. Eu não tenho a parte que vai digerir. Entendi. Então, só sugando, na verdade, se isso acontecer. E Então, assim, eu prefiro não arriscar, na verdade. porque uma coisa é você parar de comer por opção, outra coisa é por obrigação, né? Uma coisa é você querer comer e Sim, não poder, e outra falar assim, eu quero ser vegano a partir de agora, eu não quero comer carne. Então, realmente é completamente às diferente. vezes eu brinco com a minha esposa, com amigos, né, que eles ficam principalmente mulher, nesses regime louco, e eu não vou comer isso, come pouquinho. E eu sempre falo para as pessoas assim, olha, um dia vocês vão querer comer e não vão poder, vocês vão se lembrar de tudo isso. É. Porque assim, não que a gente também tem que comer desesperadamente, mas eu digo para as pessoas assim, enquanto pode, tem que comer algumas coisas.
É verdade. E você falou que você sente dores. Todas elas são dores abdominais que você sente. Ou você Sim, sente dor em outras partes também do corpo? só abdominal mesmo, ela Abdominal. dói, Todos os tipo dias. assim, ela pega aqui, irradia atrás e dói muito. Você tem uma ideia, tem dia que eu, mesmo de madrugada, eu vou andar na rua aqui, pode estar chovendo ou sol, eu vou andar na rua da minha casa para ver se alivia um pouco a dor, eu sento, eu tento dormir ao contrário da cama, assim, para ver se melhora um pouco. Eu vou para o sofá, na última instância eu vou tomar um banho para ver se passa, mas não resolve muitas vezes. E você toma medicamento quando começa a sentir essas dores? Eu tomo um remédio chamado, eu tomo tramadol, eu tomo pregabalina, eu tomo a morfina é só, eu tomo na veia quando está doendo muito, aí eu tenho as receitas para ir na UPA e eu tomo a de 75, né? Aí ela alivia bastante, mas é um efeito, fala assim, bem falso, né? Porque de repente, a hora que passa o efeito, ela volta a doer novamente, né? E os médicos, hoje, eu tenho um médico que é um dos melhores especialistas em dor aqui da nossa região, que é o Dr. José Cristóvão, ele é um dos melhores médicos em dor. Ele sempre fala, né? Não sei se você já ouviu falar aquela história de 0 a 10 quanto dói. Aham, já. Aí um dia eu tava lá no consultório, escutei uma menina falando, tá doendo o olho. Então eu vou te internar, porque se tivesse hoje você tava morrendo, né? Aham. E ele sempre pergunta, né? Eu falo, doutor, eu acredito que se hoje deve estar entre 3,5, né? Ele fala que é uma dor imensa, então. Ele sempre fala isso, né? Então, e assim, eu já fiz teste com outros tipos de medicamento, mas aí tira meu reflexo, minha coordenação motora, fico muito sonolento, tenho dificuldade daí para dirigir, mas assim, eu sempre falo que um dia eles vão encontrar algo assim, né, que faça eu me sentir bem, pelo menos, não digo ter uma vida normal, mas que melhore, sabe? Eu falo, acho que as pessoas não têm noção, né, do que é você sentir dor, deitado, sentado, em pé, é algo assim que Todos os não dias, tem né, da fim. vida. Todos os dias, não tem descanso. Assim, a gente sempre fala, né, eu falo sempre lá no hospital, né, queria poder passar um dia sem dor. Deve ser algo assim, Você nem se lembra surreal. mais como que é, né? Não faço nem ideia, mas mesmo assim eu falo que, apesar de tudo, eu ainda agradeço, sabe? Porque eu sei que por muito menos tem pessoas que não estão aqui, ou por muito mais também não estão aqui. Eu digo sempre para minha família que Deus deve ter um propósito nisso tudo, Sim, com certeza. né? O meu médico fala que dessa última cirurgia agora eu passei por um buraco da agulha. Ele fala assim que por Caramba. um instante ele achou que ia me perder quando eles tiveram que entubar, tiveram que fazer todo o procedimento que fizeram, falou, fecha, põe na UTI, seja o que Deus quiser. Aí depois de 21 dias eu abri o olho. Então, eu falo assim que todo mundo me pergunta o que eu vi nesse período, como foi. Olha, eu confesso para você assim que foi os melhores dias da minha vida, porque eu fiquei 21 dias sem dor, né? Eu falo para as pessoas. Ah, é. Então, eu não tenho muita ideia de como foi, né? Foi aqueles 21 dias, mas apesar de tudo, eles falam, assim, as fisioterapeutas, o pessoal lá do hospital, eles falam assim que, apesar de toda a superação, de tudo que eu passo, né? Eles falam assim que eu sou uma motivação. É engraçado que quando as pessoas fazem cirurgia, eles reclamam, eles falam, vai lá no quarto tal, você vê um rapaz que está lá, você vai ver a situação que ele está, você vai reclamar, você não vai mais reclamar da sua vida. Seu microfone ficou ruim de novo. Peraí, tá melhor agora? Sim. Eles sempre falam assim, eu lembro o dia que a fisioterapeuta Não, foi tá lá, ruim de novo. É o microfone assim, ó, embaixo, Marcos. aqui, Isso. Aí, hum, mais perto da boca. Isso. tá melhor? Isso, aham, ficou bom agora. E a nutricionista falou assim, eu descobri que existe 10 cores de gelatina e tem todos o mesmo sabor.
Aí o pessoal reclamando, às vezes, nos outros quartos da comida, falou assim, ó, vai lá no quarto do Marco, que ele só pode comer gelatina, aí vocês vão dar valor na vida de vocês. Então, assim, eu lembro quando eu ia andar no corredor, as pessoas saíam para fora, meu, se esse cara fez 16 cirurgias e tá andando, a minha cirurgia não é nada, né? Então, eu sempre falo assim, que eu tento superar cada dia, para que eu, de alguma forma, eu sempre digo para as pessoas assim, eu quero, de alguma forma, marcar a vida das pessoas, que eles possam olhar para mim e falar, cara, tá difícil para mim, mas olha a situação daquele cara, olha o que ele passa. Eu lembro que, eu falo para você que não é fácil muito, é passar a sonda, né? A sonda é muito difícil, mas ainda prefiro do que usar a bolsa. Entendi. Atualmente você usa o quê? Eu uso uma 12, é uma sonda de alívio. Sonda de alívio. E É, colostomia você tem também? eu já fiz. Hoje não tem mais. Hoje não. Eu fiz a reversão, graças a Deus. É, já é um Foi tudo alívio, né? bem. Sim, não tenho essa experiência, mas pelo que eu ouço das pessoas, quando É faz a muito difícil. reversão, é um alívio, né? E nessa última cirurgia, eu acabei usando uma bolsa, que ela é um balão. Eles tinham que tirar o sangue, tinha que tirar o sangue todo dia, processar para ver se tinha infecção ou bactéria. Eu fiz tudo isso, Roberto, e mesmo assim, eu voltei para o hospital faz uns dias que eu fiquei internado. Eu, eu, eu estou com uma bactéria. Essa bactéria, ela também causa dor, vômito, e não tem como tirar. Eu vou ficar assim para sempre, né? Com essa bactéria para sempre? É, eles falam que não tem o que fazer. Eu fiz todos os exames, todos os testes, e ela ainda permanece. Então, apesar de tudo, assim, não vai dar certo. Eu falo assim que vai passar, é só mais uma fase, e eu volto dia 27 para o hospital, e eu vou fazer os exames, vou repetir o PET scan, tem um nódulo mais pequeno no fígado e tem um outro no rim, mas está tudo bem. Quando você fala nódulos, são tipo Na qual? verdade, eles falam que é, eles não sabem explicar, porque eles falam assim que se fosse benigno, o benigno não volta. E se fosse maligno, a quantidade que já deu já tinha morrido. Eles não conseguem explicação, mas Então, eu tirei um você é pedaço totalmente sem grande. explicação, né? Você é totalmente É, sem explicação. eles não conseguem. Eu tirei um pedaço grande dessa última vez agora para fazer a imunistoquímica, mas eles falam que não dá para entender, porque não é uma carne que não tem forma, que cresce de uma velocidade assim gigantesca. Ela passa de, às vezes, de 1 centímetro para 8, 9 em questão de dias. É o meu organismo, eles falam que ele produz, não tem o que fazer para evitar. Eles Cara. falam que vem subindo, como agora deu no Uhum. pescoço e deu atrás na nuca. Eles têm medo que um dia eu tenha um dentro do nariz, tem uma aqui entre o nariz e o cérebro, mas esse não pode tirar, porque tem que ser uma cirurgia muito complexa. Tem que abrir o céu da boca, entrar por dentro, para poder retirar. Uhum. Por enquanto ele está estabilizado, não cresceu, eu continuo tomando o medicamento, e eles falam que se um dia aumentar, vai ter que tirar, né? Mas eles têm medo que um dia possa subir e dar em outros lugares, né? Entendi. E você está preparado para o que der e vier? Olha, hoje eu falo para você assim que eu já passei uns dias assim de umas lutas comigo de não entender tudo isso. Não vou mentir para você que todo dia é um dia lindo. Tem dia que eu acordo que não é tão lindo. Hoje eu acordei um dia meio. A gente fala no hospital que um dia meio cinza, né? Mas como hoje está doendo um pouquinho a mais do normal, eles falam lá no hospital que o pessoal lá eles choram, falam que eles não entendem, que eles queriam me ajudar de alguma forma, eles queriam que eu tivesse uma vida normal. Mas assim, eu me considero uma pessoa normal. A vontade é dar um abraço, né? É o que a gente pode fazer, né? Além Assim, de oração, né? e assim a gente acaba, de alguma forma, contagiando todo mundo que está à nossa volta. Eu vejo quando eu vou lá, a alegria deles me verem lá andando, está bem, né?
é uma alegria muito grande. Para mim também é muito satisfatório, né? De ver que, apesar de tudo, o medicamento tá fazendo efeito, que tá dando certo, mas sempre quando eles falam que tem que fazer uma nova cirurgia, eu te confesso que gera sempre algo assim no meu coração. Meu Deus, É, como vai ser dessa vez? sim, Porque eu nunca sei o que me espera. eu imagino. Eu falei assim que a gente pode, né, dar um abraço, uma oração, mas eu penso da seguinte forma, sempre, já passei por situações também que as pessoas falaram, o que eu só posso fazer por você é orar. Eu falo, então você pode fazer tudo. Porque se É, a gente soubesse, né, o poder de uma oração, a gente teria a consciência de que a gente está fazendo tudo que a gente pode. Então eu peço, né, para todo mundo que está assistindo aqui, quem puder fazer uma oração, quem sentir no coração de fazer uma oração a seu favor, pedir uma intercessão divina, né, eu creio muito que pode te facultar forças para você conseguir nessa luta e ter êxito. Eu quero te fazer uma pergunta também. Muitas pessoas que passaram por situações de UTI, de coma, relatam experiências sobrenaturais. Você teve alguma? Todas essas vezes que você ficou em coma? olha, eu confesso que teve uma que sei aí em São Paulo, mas aqui no Paraná, sabe aqueles lírio que a gente sopra assim, pô, Aham. eu me vi num campo cheio daquilo lá. Eu andando num lugar tão bonito, uma paz, não tinha dor, não tinha choro, nem pranto. Eu lembro que eu falava, se existir um lugar como esse, é aqui que eu quero ficar. Mas aí eu abri o olho, eu acordei, estava com um dreno, com um entubado, com os eletrodos colados em mim. Eu falei, eu acho que foi só um sonho. Então, assim, eu fui de toda engraçado, assim, de verdade. As 16 cirurgias eu fui para UTI. Não teve uma que eu me lembre que eu não fiquei na UTI. Eu não sei se você consegue elencar, mas você consegue dizer assim, qual foi o pior momento que você passou até hoje? Na verdade, eu precisei colocar um aparamentar, eu nunca tinha colocado. Eu nunca tinha me alimentado por sonda, já tinha ouvido relatos que não é uma experiência muito boa, mas eles falaram que eu tinha aproximadamente uns 6 dias para que o alimento descesse e fizesse digestão. Aí, se não fizesse, eu ia ter que fazer uma láparo, né? Ia ter que fazer uma nova cirurgia, mas eu falava, no meu consciente, eu falava, Deus, eu não tenho condições de fazer uma outra cirurgia. Eu fiquei dias no hospital, eu fui para casa, fiquei um dia em casa, já voltei para o hospital de novo. E eu não vou aguentar fazer uma nova cirurgia. Eu estava muito fraco nesse dia. Foi onde eu falei, né, para minha esposa, eu falei assim, que agora eu cheguei no meu limite. Eu acho que se eu for operar, Deus vai me levar, porque eu não aguento, eu estou muito fraco. Aí ela me falou, você não vai desistir agora. Eu falei, mas eu não vou aguentar. E aí, graças a Deus, eu consegui, né? Começou a fazer funcionar o meu intestino. Eu tenho um intestino muito lento. Eu vou no banheiro com muita dificuldade. Eu tenho que usar um medicamento para ir no banheiro. Eu uso um Flint para ir no banheiro. Sem o medicamento eu não consigo. Mas assim, às vezes eu fico olhando a vida das pessoas, gente que briga, bate em mulher, ou bate nos filhos, ou faz tantas outras coisas. E às vezes a gente lutando para ter um dia bom, um dia normal. Eu acredito que esse dia foi um dos dias mais difíceis para mim. É. Eu posso imaginar, assim, eu entrevistei uma pessoa aqui que ela falou que chegou a se despedir da família. Você chegou em algum momento passar por isso também, de despedir da sua família por achar que não fosse voltar? Ou a sua família mesmo se despedir de você? Essa última cirurgia agora, eu falo para você que foi a mais difícil. A minha esposa toda hora ia lá no centro cirúrgico perguntar de mim, ela começou a mandar para todos os meus amigos disparar na rede social para todo mundo orar, que ela, eu acredito que até ela falou, meu Deus, eu acho que agora ele não volta. Porque eu nunca tinha ficado tanto tempo no centro cirúrgico. Que o médico começou e o pai dele terminou a minha cirurgia. Que ele não aguentava mais me operar, ele estava muito cansado. Aí depois ele foi, uns dias que eu abri o olho, aí ele foi lá no quarto conversar comigo.
e eu nunca vi é, ele chorar. Ele olhava para mim, eu não podia falar por causa do tubo, né? Mas ele olhava para mim e chorava. Eu falava, meu Deus, o que será que aconteceu? Passou mil e uma coisa na minha cabeça nesse dia. Mas depois ele falou para mim que ele achou que ele ia me perder nesse dia. A sensação do tubo deve ser a coisa mais horrorosa da vida, né? Eu vou falar uma coisa para você. Eu já vi relatos de muitas outras coisas. É difícil quando tira. Quando tira é pior? É muito difícil. Quando você vê arrancando aquela mangueira que não tem fim, parece uma... Eu sempre brinco que parece uma mangueira de jardim. É algo assim, surreal. Até Como que onde dá para você acreditar? sente? Até onde você sente a mangueira? Quando eles começam a puxar, eu falo assim que a sensação de tirar a sonda não é nada perto de tirar. A Nossa. garganta, você fica alguns dias sem sentir por nada. Você perde completamente a sensibilidade. Não, mas eu falo assim, enquanto você está com o tubo, até onde você sente ele? Até onde assim ele vai te Até incomodando? ele, a- ele passa daqui da garganta. Depois da. Porque passa. Porque dá para ver quando o tiro é muito grande. E assim, o engraçado é que até quando você está anestesiado, que eles colocam uma peça que trava aqui na cabeça e você morde para passar, até ali você consegue ver, mas como anestesia geral, você não lembra mais. Mas a sensação que eu tenho de que quando coloca não é tão grande, mas quando tira você vê que é muito grande. Como coube, né? Você pensa, né? É. Marcos, eu quero te agradecer. Infelizmente, o nosso tempo aqui é muito pouco, né? Mas eu quero te agradecer por todo o seu relato. Quero te desejar, assim, toda a saúde do mundo. Que tudo que você passou fique no seu passado. Que daqui diante seja mais vitórias do que você já teve até o momento, né? Sua vida realmente é um verdadeiro milagre. É uma lição, né, para todos nós. Que a gente tem certeza que aprendeu muito com você aqui hoje. E você está sem diagnóstico. Eu espero que o diagnóstico chegue, porque eu acredito muito que o diagnóstico salva a vida, porque quando chega o diagnóstico, você tem mais ou menos um norte, né, do que fazer para se curar. É, e uma coisa muito importante assim, que eu esqueci de comentar é que Uhum. todas as minhas cirurgias têm muito médico. Eles vêm gente de muitos lugares para tentar estudar, para que se no futuro alguém tenha algo semelhante, para que possam prevenir ou salvar outras pessoas. É, algum propósito tem nisso tudo, por mais que a gente não compreenda, a gente mantém um bom ânimo, né, manter a fé, porque em vão não é, ninguém passa nada em vão, né? E que sua vida hoje possa tocar tantas outras e que através do podcast. E se você Esse se coração, você hein? me autorizar, se você achar pertinente, a gente pode deixar aqui depois o seu Instagram para as Pode pessoas sim. entrar em contato com você, né, para conversar, para compartilhar histórias. Ah, legal. É Marcos ponto Associação Algo Novo. Eu Nem deu tempo vou. de falar do meu projeto, né? Ah, é verdade, você tem um projeto, né? Da, Pode contar rapidamente pra gente, assim a gente aguarda um Então, pouquinho. esse projeto, na verdade, ele veio no meu coração em um dia que eu estava na UTI. Eu falei assim, né? Poxa vida, eu precisava fazer algo por pessoas para que marcasse a vida delas, para que fique na memória delas de alguma forma que um dia eu fiz alguma coisa por elas. E bem em seguida, a minha mãe descobriu um câncer de mama, ela teve que tirar 100% da mama, e aí foi quando veio o nome no meu coração, né? Algo novo. Que algo novo a gente pode fazer na vida das pessoas. E o projeto Algo Novo hoje empresta cadeira de roda, muleta, andador, cama hospitalar. É uma associação sem fins lucrativos que a gente acaba ajudando pessoas. Já mandei cama para São Paulo, para cidades próximas aqui da nossa cidade. Às vezes as pessoas me ligam e falam, cara, eu fui olhar no seu Instagram, vi aquele monte de cirurgia, aqueles vídeos, relatos da sua vida, e você consegue ajudar os outros. Olha, eu descobri que na dor nasce uma esperança, que a gente consegue tocar as pessoas, o coração das pessoas. Eu sempre tenho uma frase que eu digo assim, se a pessoa tiver um dia de vida, ou 10, ela tem os melhores dias da vida dela. Isso é E se eu verdade. puder proporcionar isso para ela, para mim, vale muito a pena. É o transformar a dor em amor, né? Mas você trabalha atualmente?
um Não, trabalho CLT? Não, né? no momento eu estou fazendo algo assim que eu confesso para você que tem sido assim um desafio para mim. Apesar de tanta gente me convidar, eu sou candidato a vereador aqui na minha cidade pela Uhum. primeira vez. Às vezes as pessoas me veem na rua ou panfletando ou em algum lugar, num semáforo. Cara, você tinha que estar em casa. E está se tornando uma corrente. Tem muita gente se juntando, me ajudando, pessoas que conhecem a minha história de vida, que me conhecem e que estão aí se juntando comigo. Mas eu falo assim que a política é apenas um detalhe, mas o que importa é o que eu posso fazer por pessoas. E de onde vêm essas doações da associação que você tem aí? A associação ela é sem fins lucrativos. Uhum. Eu recebo doações de amigos, de empresa, pessoas. E você repassa, você é um canal entre quem quer dar e quem quer receber. Isso, aí dependendo Entendi. do que a pessoa. Já aconteceu de pessoas precisarem de algo que eu não tenho. Uhum. Aí, rapidamente, algumas pessoas se juntam. Esses dias mesmo, uma coisa assim que eu quero contar, assim, que fica muito gravado no meu coração. Eu mandei um menino para Curitiba para fazer uma cirurgia no Pequeno Príncipe, tirar um tumor da cabeça, um menino de 2 anos, e a mãe precisava se alimentar. E aí falaram que ela ia ter comida lá e ela não tinha. Aí nós tínhamos um dinheiro em caixa aqui da associação, nós pagamos 28 refeições para ela. Todo dia, e no primeiro dia que ela foi comer, ela orou por mim. Deus abençoe o Marco, que ele possa sempre poder ajudar mais pessoas. Ele nem me conhece e me ajudou. Daí o cara que eu fiz o Pix, que era o dono do restaurante, ele me ligou e falou: cara, eu fiquei comovido com a sua história. Ela me contou um pouco e você ainda consegue ajudar pessoas. Eu vou te devolver o dinheiro e eu vou dar o alimento para a moça até o tempo que ela ficar aqui. E eu gostaria muito de um dia poder te conhecer. Se você vier aqui, eu quero que você passe aqui, eu quero te dar um abraço. E eu não sei se eu vou ter oportunidade, né, de ver um dia, mas assim, são pessoas que Deus tem colocado no meu caminho e para mim abençoar outras pessoas. Hoje, assim, se uma pessoa me ligar agora e falar: Marco, eu preciso de uma cama hospitalar, eu não tenho para emprestar. Mas, assim, Deus sempre prepara alguém para doar, para me ligar e falar: ó, vamos comprar para você, vamos mandar aí na sua casa, que eu fiquei sabendo da sua história e eu achei muito lindo, eu quero te ajudar. E as pessoas acabam me ajudando de alguma forma. Então eu vou colocar na descrição do vídeo o seu Instagram, porque às vezes no vídeo assim as pessoas se perdem. Eu vou deixar aqui na descrição para que eles possam acessar, para que pessoas que possam doar ou que estejam precisando consigam entrar em contato com você, né? Porque Sempre, sempre precisa de mais mãos, é, né, para ajudar. e assim, tudo, que a gente tem, graças a Deus, foi tudo de doação. Às vezes eu tiro do meu dinheiro para comprar uma fralda, para ajudar. Aí você Eu está tiro do... aposentado? sim, eu sou aposentado por invalidez, Entendi. mas eu sempre acabo ajudando de alguma forma. Então, mais uma vez, obrigada, viu, Marco? Eu te agradeço Eu que demais. agradeço, E Roberto. foi Que um Deus prazer esteja aí imenso ter te conhecido. abençoando a vida de vocês. Amém. Na sua também. A gente fica por aqui, mas depois a gente conversa. Eu quero continuar em contato. Eu sempre continuo em contato com as pessoas que entrevistam aqui, porque são pessoas que são, assim, professoras para mim. Eu tô aprendendo tanto aqui nesse canal que eu só tenho a agradecer. Eu tive o intuito de criar o canal para ajudar pessoas, mas eu sou a primeira a ser ajudada aqui. E eu não tenho nem como, assim, agradecer por ter essa oportunidade de entrar em contato com pessoas tão incríveis quanto você. Obrigada Sou mesmo. grato. Eu que agradeço pelo privilégio de estar aqui, de poder falar um pouco, né, da minha história, poder conhecer vocês aí do outro lado e que pessoas saibam um pouco da nossa realidade, como é a nossa vida, né? Eu falo assim que é uma superação todos os dias. Obrigada. Eu espero que você em casa também tenha gostado dessa entrevista, porque é uma lição de vida, né, que você tem aprendido tanto quanto eu com essa história. E se você ainda não se inscreveu no canal, mais uma vez vou pedir para você se inscrever, curtir, comentar e compartilhar, para que mais pessoas conheçam o canal e possam estar aqui, né, fazendo uma grande corrente, que é o que a gente espera. A gente se vê no próximo episódio.